Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Nossa aula de Sociologia, hoje, Consciência Coletiva, Émile Durkheim. Émile Durkheim foi um pensador, talvez o primeiro sociólogo, reconhecidamente grande sociólogo. Então, Émile Durkheim, ao lado de Karl Marx e de Max Weber, são considerados o tripé da sociologia moderna, contemporânea. E é ele exatamente que nós vamos tratar sobre ele hoje no texto Consciência Coletiva. Esse é o nosso tema hoje. A consciência coletiva para Émile Durkheim, ela vem da crença de sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade. O que significa isso? Significa que aquilo que nós acreditamos ser necessário à organização da sociedade, aquilo passa a ser consciência coletiva. Então a coletividade, a classe social, ela tem esse poder de definir, de direcionar o conhecimento, dela às suas necessidades, àquilo que é essencial a ela naquele momento, naquele contexto histórico. Então isso para Émile Durkheim é consciência coletiva, ou consciência comum, por assim dizer. Sem dúvida, Émile Durkheim tem um conhecimento, um trabalho muito interessante, e influenciado exatamente pelas realidades sociais surgidas nesse período. Nós podemos dizer que o período de Émile Durkheim, em que ele viveu, os anos das suas vidas, ele encontrou na sociedade uma sociedade em constante transformação e uma transformação radical. Industrialização, muitos problemas sociais na Europa em geral, não só no seu país, mas também em todo o planeta, especialmente no contexto da Europa, que era talvez o principal continente nesse período. Continente mais velho, mais rico, conhecido assim como o continente mais desenvolvido. Então a industrialização se deu exatamente na Europa, especialmente na França e na Inglaterra, e Émile Durkheim pegou esse processo, talvez aí no meio desse processo de industrialização, e com ele todos os problemas e consequências sociais da sua sociedade, da sociedade em que ele vivia. Daí ele defender essa ideia de que a sociedade precisa entrar num consenso, criar uma consciência coletiva, uma consciência comum, para que todos ajam em igualdade, para que todos se organizem e para que todos, de uma forma unitária, defendam a organização dessa sua sociedade, como sendo aquela organização ideal para aquela sociedade naquele momento. Se nós formos trazer para o nosso tempo hoje, a nossa realidade social é uma realidade bem diferente. As transformações sociais que nós enfrentamos hoje, ela é uma transformação diferente. As consequências são diferentes. Porém, no tempo dele, quais eram as principais consequências da desorganização da sociedade, da ausência do conhecimento científico nos estudos da organização da sociedade? Socialmente falando, politicamente e economicamente falando, Émile Durkheim vai dizer que a sociedade precisa se defender, se organizar, para que os seus interesses, as suas necessidades sejam atendidas, sejam acolhidas pelos governantes. E até mesmo como forma de se relacionar a sociedade com ela mesma, o cidadão com o cidadão. E aí ele vai dizer que as funções dos judiciários, governamentais, cientistas, industriais, em uma palavra, todas as funções especiais são de ordem psíquica, visto consistirem em sistemas de representação. Isso significa que esses sistemas, o sistema judiciário, o sistema político, governamental, o sistema científico, as indústrias, o sistema industrial, eles caminham de acordo com a exigência, ou deveriam caminhar, segundo Émile Durkheim, de acordo com a exigência e com as necessidades exatamente da sociedade para a qual ele direciona os seus trabalhos. Certo? Então, se a sociedade necessita de mais justiça, o judiciário tem que atuar mais do que os governantes, por assim dizer, e os cientistas têm que atuar menos também. Agora, se a sociedade é uma sociedade carente de ciência,
carente de indústrias, ela precisa se industrializar, precisa se cientificar e o conhecimento precisa chegar até ela. Então essa organização de igualdade, Émile Durkheim defendia. Então ele defendia que todos nós, cidadãos, no seu tempo cidadão francês, né, Émile Durkheim, francês, precisava, de uma certa forma, de pensar em comum, se unir. Exatamente isso, se unir em prol de uma sociedade única, organizada. E para que esse sistema funcionasse, Émile Durkheim vai nos apresentar essa questão de que as entidades, digamos elas, as entidades governamentais, sejam jurídicas, sejam científicas, industriais, todas elas deveriam atuar em prol de uma realização social comum a todos. Daí o levantamento da questão do seu texto, consciência coletiva. E essa consciência ela não pode ser só do cidadão, do indivíduo, ela precisa ser social, ela precisa ser de toda uma sociedade, seja ele de qual classe social for. Cada classe defendendo os seus interesses. Claro, não desrespeitando também o interesse das outras classes, não invadindo também a liberdade das outras classes e as necessidades dela. Todavia, fica-se em seguida muito embaraçado para dizer o que consiste esta delituosidade que Émile Durkheim trata no nosso texto aí, que foi passado para vocês. Por quê? Porque o delito acaba infringindo as regras da sociedade. Então o delito ele é algo que vai ter uma consequência dentro da sociedade, por isso a criminalidade, a particularidade é grave. O delito acaba sendo, por assim dizer, o delito, ele acaba sendo um crime contra a sociedade, não só contra o indivíduo, porque ele rompe o pacto social existente dentro dessa sociedade de paz, de respeito, de dignidade, de organização social, de comunhão, de um pensamento. Então Durkheim vai dizer que isso não pode ser rompido. Aí o judiciário é a entidade necessária a fazer com que essa ordem volte ao normal, para que se retome a direção da sociedade na sua ordem original, no seu curso original, legal. Por isso as entidades é importante de que a participação do judiciário, dos governantes, das empresas, das indústrias em questão, como é tratado, e das ciências para melhorar a qualidade de vida da sociedade é fundamental. Beleza? Um grande abraço para vocês, até nossa próxima aula, fiquem com Deus.